Eu creio que, de certa forma, nós estamos vivendo uma convulsão social. Milhares e milhares de pessoas protestando nas ruas, milhares e milhares de pessoas protestando através das redes sociais. E nestes dias, decisões importantíssimas serão tomadas no poder judiciário, no poder executivo, no poder legislativo. Esta semana que terminou ontem já entrou para a história política do nosso país. E sabemos que esse é um tempo difícil de crise. E essa crise que é política e se reflete, sem dúvida alguma, trazendo sobre nós também uma crise econômica, uma crise social. Creio que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor nos convoca e coloca sobre os nossos ombros uma grandiosa responsabilidade para, nesse tempo, estarmos orando, estarmos intercedendo, estarmos clamando. A Bíblia diz que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Contextualizando, nós temos que orar pela paz em Brasília, orar pela paz no Brasil. A Bíblia diz que devemos orar pelas nossas autoridades, todas as autoridades. Não cabe à igreja o papel de julgar, de condenar, de tomar partido, mas cabe à igreja, e a Bíblia toda é claríssima a esse respeito, orar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor condena a injustiça. Os profetas do Antigo Testamento levantaram a sua voz, e o povo de Israel, contra a injustiça, contra a corrupção, contra a maldade, contra a violência, contra a exploração, contra os poderosos. E eu tenho certeza que nestes dias, quando a nossa gente tanto sofre, e essa aflição, essa incerteza, esse medo, essa inquietação toma conta do nosso coração, eu tenho certeza que Deus está dizendo em alto e bom som para a sua igreja: ore, clame, interceda, peça ao Senhor. Meus irmãos, nós sempre precisamos de Deus, nós sempre precisamos da bênção de Deus, do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas existem momentos na nossa história, existem momentos na nossa existência em que nós precisamos mais de Deus do que nunca. E esse é um tempo assim. As decisões que estarão sendo tomadas, as coisas que estarão acontecendo, afetarão diretamente a sua vida, a minha vida, a sua família, a minha família, a igreja. Decisões que nos afetarão a curto prazo, a médio e a longo prazo também. E esse é o tempo da igreja se mobilizar, esse é o tempo da igreja agir. A igreja não deve levantar uma bandeira política, a igreja não deve apoiar esse ou aquele partido, a igreja não deve apoiar esse ou aquele homem ou mulher. Mas a igreja deve orar, a igreja deve suplicar, a igreja deve colocar os seus joelhos no chão e colocar tudo isso diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Eu não sei, você não sabe. Eu tenho minhas conclusões, você tem as suas, mas quem garante que eu estou certo? Quem garante que você tem razão? No fundo, não sabemos o que de fato está por trás de cada fato dos últimos dias, mas Deus sabe, Deus sabe. Irmãos, só a intervenção divina sobre nós, só a intervenção divina sobre a nossa nação, sobre o nosso país agora. E eu gostaria muito que daqui a algum tempo nós pudéssemos voltar aqui e então nós pudéssemos falar assim: irmãos, agora nós vamos orar agradecendo a Deus, agradecendo pelos livramentos do Senhor sobre nós, sobre o nosso povo, sobre a nossa gente. Deus nos livrou, Deus nos salvou. Não houve guerra, não houve violência. E nós estamos vivendo um novo tempo, porque Deus decidiu olhar para nós e colocar a sua boa e poderosa mão sobre a nossa nação, sobre a nossa gente, sobre o nosso povo. Mas, irmãos, para isso nós precisamos orar, para isso eu preciso orar, para isso você precisa orar. E de maneira didática, eu gostaria que a gente fizesse isso como já fizemos pela manhã. 1 minuto, 2 ou 3 de oração apenas.
mas que isso motivasse, incentivasse, desafiasse você amanhã, depois, sempre. Separar um grande tempo da sua vida pela manhã, à noite, que seja. Não sei quais são seus hábitos devocionais, mas devemos orar, precisamos orar, temos que orar pelo Brasil, pelo nosso povo, pela nossa gente, pelas autoridades, pelos líderes, para que Deus nos ajude, para que Deus tenha misericórdia e derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre nós nesse tempo.